Olá, gente querida, tudo bem com vocês? Como eu tenho me comportado diante da vontade de Deus na minha vida, no meu dia a dia? Através desta reflexão, desta pergunta, eu venho trazer uma passagem que está lá no segundo livro de Coríntios, no capítulo 3, no versículo de 16 a 18, que nos diz assim: Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor. Contemplamos, pois somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Aqui nesta passagem, quando vemos o Espírito, está dizendo o Espírito de Deus. Tanto é que ele está escrito a inicial de Espírito, a letra E está em letra maiúscula. Ou seja, quando é a letra minúscula, se refere ao nosso Espírito. E quando é o E com a letra maiúscula, é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. E através dessa passagem, nós podemos entender que quando, porém, alguém se converte, ou seja, que é transformado, que busca a vontade de Deus, que se converte a Jesus, esse é retirado o véu. Ou seja, o que é tirar o véu? Ele começa a enxergar o mundo de uma forma que ele não enxergava antes. Por exemplo, lá no livro de Isaías, no capítulo 6, Deus fala ao profeta Isaías, para que ele fizesse com que as pessoas que têm olhos para ver, mas não enxergassem, tinham ouvidos para ouvir, mas não ouviriam. Porque se essas pessoas soubessem, elas voltariam para Deus e seriam curadas. Exatamente nessa passagem, nós lemos e aprendemos que Deus está nos ensinando que quando nós buscamos a Deus, que nós cremos em Jesus, verdadeiramente nós andamos com Ele, então nós seremos transformados. Por exemplo, muitas vezes, por vezes, eu acabei achando que estava fazendo o correto, mas na verdade eu era cego. Eu não enxergava a bondade de Deus através das minhas atitudes. Como? Eu mostrava ser uma pessoa, mas lá no fundo eu era outra. Um exemplo, Eu vendia um produto para um cliente e por muitas vezes eu falava: traz lá o preço do concorrente que você tem, que eu vou cobrir esse preço para você, eu vou ver o que eu faço. Não estou julgando ou condenando a atitude dos empresários, das pessoas, dos vendedores, mas estou dizendo o que o meu coração sentia. Para mim aquilo era normal, porque eu pensava em mim, eu não pensava no meu próximo, não pensava no meu concorrente. Eu pensava em ter um ganho, em crescer e que o concorrente possa diminuir e eu cresça mais. Só que a palavra de Deus nos revela, nos ensina totalmente diferente. Jesus nos ensina que nós devemos servir uns aos outros. E uns aos outros ao próximo, ou seja, são a todas as pessoas que estão ao meu redor. Não é só quem eu amo ou quem é o meu conhecido, mas também as pessoas que eu não conheço, até o meu inimigo. Então, por vezes, eu achava que isso era o certo, porém eu não descobri isso sozinho, mas é o Espírito Santo que habita em mim, porque eu creio em Jesus, eu vivo em Jesus, porque o Espírito Santo está me ensinando a viver em Jesus através do quê? Ele me ensinava, ele tocava o meu coração e falava: isso não é o certo. E vinha a minha memória, sabe? Aquilo que eu havia aprendido na palavra, eu havia ouvido na igreja, eu havia lido em casa com os meus filhos, e eu via que aquilo tinha sentido. Às vezes eu não entendia na hora quando eu estava lendo a palavra, mas com o tempo, com o passar do dia, da semana, eu vi que aquilo estava vivificando em mim, estava dando vida em mim, algo que eu não compreendia e que eu achava que era correto. Então, quando a palavra nos fala que, ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, é a liberdade de que eu não sou mais escravo do pecado, mas o Senhor me ensina e me convence do poder do pecado. Que aquilo para mim era normal, então quando aquela venda saiu dos meus olhos, eu vi que não tinha sentido eu fazer mais aquilo, porque eu cria e acreditava que poderia faltar, mas Deus me honraria. Eu cria e acredito e creio que Deus me honraria.
Então, todas essas coisas só deram sentido quando o Espírito Santo que começou a me ensinar a ouvir e obedecer a palavra de Deus. E ainda no versículo 18 nos fala que todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor que é o Espírito. Ou seja, nós somos transformados, né? Então o Espírito Santo ele sempre vinha me convencendo, me ensinando dia a dia que aquele caminho era errado. Então tudo aquilo que eu fazia já não tinha mais sentido, não tinha mais graça. E era algo que me entristecia por dentro, porque eu sabia que estava fazendo o que é errado, porque eu já sabia o que era a verdade. Jesus é a verdade. E quando aquele véu rompeu, quando eu me converti ao amor verdadeiro de Jesus, ao caminho da justiça, da bondade, da vida verdadeira, eu vi que não fazia mais sentido aquilo na minha vida. E isso que Deus nos ensina, a voltar os nossos olhos para Jesus todos os dias, do qual o Espírito Santo que habita e vive em nós, nos ensina a caminhar nos caminhos corretos que Deus tem preparado para nós aqui na Terra, nesta curta vida de passagem enquanto estamos aqui. Amém, gente querida? Vamos orar junto? Senhor, eu louvo e agradeço a Ti, Senhor, porque não é pela minha força nem pela minha vontade. Mas eu sei, Senhor, que assim como o Senhor tem tocado o meu coração, eu creio, Senhor, que o Senhor tem muito mais a me ensinar aqui enquanto estou aqui, Senhor. Assim a todos os irmãos que estão aqui, Senhor, toca o coração de cada um que está ouvindo esta mensagem. Ensina-nos, Senhor, a caminhar verdadeiramente nos caminhos de Jesus, do qual muitas vezes pensamos que o correto é de uma forma. E esta forma de, talvez sem sabermos, estamos enganando talvez o nosso irmão, achando que estamos passando a ganhar, sendo que estamos na verdade perdendo um acesso a Jesus, perdendo um acesso à paz que excede todo o nosso entendimento, do qual o Senhor nos conduz todos os dias. Toca, Senhor, o coração de cada um que está aqui ouvindo a palavra. Toca, Senhor, que através da Sua palavra, o Senhor possa nos dar a verdadeira revelação, a verdadeira libertação dos caminhos do qual nós muitas vezes achamos que estávamos corretos, mas estávamos mais caindo no caminho da perdição. E nós queremos andar pelo caminho da libertação, sermos livres em Cristo Jesus todos os dias de nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente querida? Que Deus possa transformar o coração de cada pessoa que está buscando andar pela verdade e que todo aquele engano que o inimigo tem lançado aos corações de cada um de nós, falando que aquele caminho não é o caminho correto, que eu vou ter prejuízo, creia que Deus é o Senhor, Ele é o dono do ouro e da prata. Se perdemos algo hoje, não porque estamos certos ou corretos, mas porque é a vontade de Deus, creia que Deus nos dará muito mais nessa vida que há por vir. Em nome de Jesus. Amém?